O Rede Mais Podcast recebe agora o Vinícius Rissoli, que é diretor de negócios da SCCOM Geoespacial. Vinícius, obrigado por estar aqui com a gente. A gente está no meio do evento, do encontro anual dos usuários da Rede Mais, por isso o burburinho que você pode estar ouvindo um pouquinho aí no áudio, mas a gente vai bater um papo ainda assim, conversar sobre a sua apresentação nesse evento, Vinícius, em que você conseguiu mostrar o uso do satélite tanto nas enchentes lá no Rio Grande do Sul nesse ano, como naquele desastre grande que aconteceu no litoral norte de São Paulo, deslizamentos por causa de uma chuva muito intensa. A gente, nesse podcast e nesse evento, a gente tem visto abordagens muito insistentes do uso da Rede Mais na prevenção de crimes, na prevenção e no combate a crimes ambientais, em toda a questão ambiental. Mas eu queria que você falasse exatamente isso, no uso da defesa civil, o uso que a defesa civil deu nesses 2 episódios de todo o aparato tecnológico da Rede Mais. Tá ótimo, Mauro. Obrigado pela oportunidade. Mauro, tema mudanças climáticas, né, desastres naturais, como eu apresentei ontem, um tema que está absolutamente em pauta, algo que a princípio nos parecia distante, né, alguns anos atrás, está cada vez mais próximo. A gente num curto intervalo de tempo, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, tivemos só o ano passado 5 eventos de chuvas acima do normal, e esse ano, infelizmente, agora em maio, a gente teve esse evento que o Brasil todo pôde acompanhar a dramaticidade que foi. Nesse sentido, as imagens Planet diárias com 3 metros de resolução espacial auxiliaram bastante os estados, o estado do Rio Grande do Sul, as secretarias, em especial a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, além de todos os municípios que foram afetados pela enchente. Como que as imagens auxiliaram o estado e esses municípios? Você imagina, Mauro, as chuvas começaram aproximadamente 27 de abril, até o dia 1º, dia 2 de maio, foram se intensificando, a ponto de diversas áreas do estado estarem alagadas, com enchentes, como a gente pôde acompanhar na mídia. Você imagina o gestor da prefeitura, o gestor do estado, recebendo ligações, recebendo e-mails, recebendo chamados da Defesa Civil de diversas localidades do estado, sem poder enxergar o que estava acontecendo. Muitas vezes sem poder nem chegar no local de trabalho, né? Porque estava tudo alagado. Tudo alagado, as pistas alagadas, as estradas muitas destruídas. Então, a partir do momento que a constelação Planet, em 3 dias aproximadamente após as chuvas, abriu o tempo e a constelação pôde coletar a maior parte do estado em boas condições. A partir desse momento, o estado, os municípios passaram a ter um dado valiosíssimo, que é justamente a possibilidade de conseguir enxergar aonde estava o problema no estado, onde estavam as áreas alagadas, onde estavam os deslizamentos ocorrendo, as estradas interditadas, enfim. As pontes que caíram, que foram levadas pela água. Então, as imagens de satélite, no primeiro momento, abriram os olhos, né, da situação, para que as prefeituras e as secretarias pudessem enxergar com clareza a real dimensão. Bom, a partir do momento que as imagens foram coletadas, o próximo passo foi a disponibilização dos alertas de detecção de mudança. Então, essas imagens são processadas e são gerados os alertas de alagamento e os alertas de deslizamento. Foram gerados milhares de alertas de alagamento, a ponto de ser possível construir uma base única com a mancha de inundação para todo o estado. Então, essa é uma outra informação valiosíssima para o gestor, é saber com clareza e de forma geral aonde está o problema, né? Mapeado com alta precisão. Além da mancha,
Os alertas de deslizamento também foram super importantes. Foram gerados milhares de alertas também, categorizados em alertas de deslizamento sobre edificações e alertas de deslizamento fora de edificações. Então, numa situação como essa, Defesa Civil, bombeiros, né, todos dedicados a salvar as vidas naquele momento, tendo essa informação das áreas que tiveram deslizamento próximas ou sobre áreas urbanas, sobre edificações, isso ajudou muito a Defesa Civil na priorização dos esforços para envio das equipes de Defesa Civil, de bombeiros, para buscar ainda sobreviventes, buscar pessoas que pudessem estar em uma situação de soterramento para fazer as buscas e salvamentos. O trabalho que foi feito também em São Paulo, naquela chuva descomunal que atingiu a região ali de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, foi semelhante? Claro que a dimensão não foi tão absurda quanto o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas foi outra tragédia ambiental, climática, que aconteceu, atípica, entre aspas, né? Porque eu acho que esses fenômenos vão se tornar cada vez mais típicos. Sim. E que aconteceu aqui em São Paulo. Como é que foi o trabalho lá? Sem dúvida, Mauro. Um impacto, né, bastante forte, né, para algumas cidades do litoral norte do estado de São Paulo, em especial a região de São Sebastião. Chuvas aí da ordem de 600, 700 milímetros em poucas horas. Então, algo absolutamente fora de qualquer normalidade. E uma quantidade enorme também de deslizamentos, né? Então, a ferramenta do Brasil Mais também foi acionada. Geraram-se dezenas e dezenas de alertas de deslizamento, de modo que as instituições do Estado, IGC, Defesa Civil, várias instituições pudessem ter com maior agilidade a visão, o panorama da situação do desastre, né? Interessante que o Estado de São Paulo, passando por essa situação, desenvolveu um projeto para ampliar o monitoramento em todo o litoral do estado de São Paulo e também a região da Grande São Paulo. Então, hoje o Estado, além de ter a ferramenta do Brasil Mais, para monitorar as classes que nós já conhecemos, né, os deslizamentos, desmatamento, dentre outras classes, o Estado também monitora as áreas de invasão de novas construções. Então, áreas onde eventualmente ocorre uma limpeza de terreno, que é um fato anterior a uma possível invasão e construção, já são gerados alertas, enviados rapidamente esses alertas para o Estado, centralizado pelo IGC, de modo que o Estado possa rapidamente tomar alguma ação, tomar precauções para evitar com que uma área seja invadida em um local de risco, um local que daqui a alguns meses, alguns anos, pode acontecer uma catástrofe similar à que aconteceu em São Sebastião. Então, o Estado agora atuando de forma muito preventiva, né? Preventiva para mitigar possíveis situações como essa no futuro. Como é que aconteceu nos dois casos? Foi a SCCOM que se colocou à disposição e a Rede Mais que se colocaram à disposição dos governos, ou vocês foram procurados pelos governos? Perfeito. No caso do Rio Grande do Sul, no ano passado, em 2023, houveram 5 eventos de chuva, várias áreas foram alagadas, também tivemos bastante destruição no ano passado, e o estado do Rio Grande do Sul se preparou no sentido de fazer uma contratação direta junto à SCCOM, de modo que, além dos alertas disponibilizados pelo Programa Brasil Mais, o Estado tivesse outros alertas especificamente para a questão de alagamento. Então, esse contrato foi assinado em dezembro de 2023, e agora, quando ocorreu essa situação, nós apoiamos diretamente o Estado do Rio Grande do Sul em função do contrato que temos com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, mas, naturalmente, as imagens de satélite, os mosaicos mensais, boa parte dos alertas de detecção de mudança que são utilizados pelo Estado provém da Rede Mais. Uma parte provém da Rede Mais, uma parte provém do contrato que a SCCOM tem diretamente com o Estado. Entendi.
Entendi. E no caso de São Paulo? No caso de São Paulo, quando houve o evento em fevereiro de 2023, o apoio foi diretamente da Rede Mais, ainda não havia nenhum contrato entre o IGC e a SECOM, e o Estado trabalhou da mesma forma, né? Em setembro de 2023, firmamos um contrato junto ao IGC para que a gente pudesse também monitorar essas áreas de novas construções, de possíveis áreas invadidas, para que o Estado possa prevenir situações futuras, né? Evitar com que áreas de risco sejam habitadas e proteger as pessoas dessa forma. E foi essa experiência que você trouxe para compartilhar aqui no evento, né, Exatamente. Vinícius, muito obrigado por também compartilhar esses dados, essas informações com quem está acompanhando o nosso podcast. Obrigado por participar, obrigado pela conversa. Eu que agradeço, Mauro. Um abraço. Um abraço para você também que está nos acompanhando aqui. Acompanhe também os nossos outros episódios para você ficar sabendo de tudo que aconteceu nesse evento e todo o trabalho que é feito pela Rede Mais. Até lá!